Mais uma vitória tricolor, e como é bom a gente falar no pós-jogo de uma vitória do São Paulo Futebol Clube. Mais um passo à frente na busca pela evolução, para que a gente possa ficar mais confiante e que o São Paulo possa se estruturar de alguma forma para começar a Libertadores nessa quinta-feira com o pé direito. Esse é o desejo da torcida são paulina e é isso que toda a coletividade tricolor necessita nesse momento. No ar, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, para repercutir um pouquinho mais a respeito da vitória do São Paulo nessa tarde de domingo garoento no Morumbi, não é? São Paulo que venceu a Ponte Preta por 2-1, o placar acabou não mostrando muito aquilo que o São Paulo produziu e fez, o São Paulo que continua criando e o São Paulo que continua tendo alguma dificuldade em botar a bola para dentro do gol. Foram 22 chutes, 9 no gol, né? 71% de posse de bola, 650 passes, 91% de precisão. Esse foi o volume de jogo do São Paulo Futebol Clube. E com um volume desse, a gente precisa ter a vitória um pouquinho mais elástica, como foi os 4-0 no Oeste no último sábado, né? Para que a gente possa ficar mais tranquilo. Porque numa dessa, a Ponte Preta foi lá, fez um gol, achou um gol lá, e claro, não ofereceu muito perigo para o São Paulo, mas numa dessa, numa outra partida, com outro tipo de adversário, a gente pode colocar a vitória em risco. Então, são ajustes, né, que o Diniz vai construindo, vai tentando arrumar aí as portas, como eu falei, da Libertadores, e chegando aí praticamente nas finais do Paulistão. Nós tivemos dois primeiro e segundo tempo bastante diferentes para mim, né? Um primeiro tempo mais intenso, com o São Paulo martelando mais, o São Paulo buscando mais o gol, e o segundo tempo mais morno, né? O segundo tempo mais com o São Paulo praticamente com o resultado garantido, e tendo uma partida na quinta-feira, né? Uma partida importantíssima pela Libertadores, é natural também que o São Paulo tirasse um pouco o pé e fizesse a bola correr um pouquinho mais. Perfeitamente natural o que a gente viu. Eu costumo dizer uma coisa, a gente tem algumas formas de ver o futebol, né? O ideal no futebol é você ganhar e você jogar bem. Esse é o ideal, é o melhor cenário que pode existir para uma equipe. O segundo cenário é o seguinte, você ganha, mas você não joga tão bem, mas você ganhou. Então assim, é um segundo cenário positivo, né? Num terceiro cenário, você não ganha, mas você joga bem. Aí você fala, caramba, resta esperança aí, o meu time jogou bem, tal, não ganhou, mas o meu time jogou bem. E um quarto cenário, gente, é o seguinte, você perde e o time não joga nada. Então nesses 4 cenários, basicamente, você começa a enxergar como é que o seu time está posicionado. E o São Paulo vem de uma sequência, uma segunda vitória, que é importante, que é o que eu tenho dito, encorpa, né? Gera confiança, a torcida volta a acreditar, a mídia começa a relatar que o time jogou bem, que o time está se apresentando bem, existe um outro conceito, e o Diniz se fortalece, né? Que é um dos aspectos mais importantes aí para gerar a calma necessária e tão pedida por ele para que ele possa desenvolver o trabalho. Ótimo, perfeito, vamos em frente, estamos ganhando, estamos fazendo a lição de casa, né? O São Paulo foi lá na Arena Barueri, ganhou de 4-0 do Oeste. Sim, o Oeste é um dos times que está caindo. O São Paulo que nesse domingo ganhou da Ponte Preta 2-1. A Ponte Preta é um time que está disputando também para não cair, né? Mas é aquilo, fez a lição de casa, porque se não ganha desses times, aí daria o direito do torcedor sentar a lenha, né? Mas fez a lição de casa, ganhou os jogos, de alguma maneira se estrutura, de alguma maneira ganha mais tempo para poder se preparar, como eu falei, para os desafios que nós temos aí pela frente. Sim, mais um pênalti não dado a favor do São Paulo Futebol Clube. Ainda depois da partida eu escutei o presidente interino da federação, que me falha a memória agora, no bate-bola lá da Transamérica, conversando com o Márcio Bernardes, falando que a arbitragem foi fantástica, foi muito boa, e o Márcio Bernardes falou, mas ele não deu um pênalti. Mas a arbitragem foi boa. Então assim, eu não gosto muito de ficar falando de arbitragem, lamentando a arbitragem, mesmo com esses últimos acontecimentos aí,
porque eu não quero acreditar em perseguição, eu não quero acreditar que alguém quer prejudicar exclusivamente o São Paulo. Só que o São Paulo precisa ser incisivo nisso, né? Eu penso que não adianta o Raí mandar cartinha, mandar e-mail, enfim. Seria legal o Raí ir lá na federação, não precisa fazer alarde, não. Vai na federação, convoca uma reunião lá com o presidente da federação ou com algum diretor lá dentro e exige providências com relação a isso, tá certo? Até porque, mesmo não tendo nada a ver com o São Paulo, aquele árbitro lá que nos prejudicou contra o Novo Horizontino estava como árbitro lá no jogo do Corinthians contra o Santo André no meio da semana, né? Então, de alguma forma, alguma coisa aí não está muito certa, alguma coisa não está funcionando muito legal. E eu acho que o São Paulo tinha que ser mais incisivo com relação a isso. Claro, se o São Paulo vai e faz mais gols do que tem feito, de repente esses erros aí vão passar até despercebidos. Mas numa dessa acaba sendo pontual, como aconteceu no finalzinho do jogo contra o Corinthians, né? Como o problema que nós tivemos lá em Santo André, aquele problema terrível contra o Novo Horizontino, enfim. Eu não quero transformar isso numa neurose, né? Eu quero sim que o São Paulo possa resolver essa questão junto da federação de alguma maneira, chegar lá, ser incisivo e colocar que desse jeito realmente é complicado. Mas, aquilo que eu repito, né? Não quiseram o VAR no começo do campeonato, agora aguenta aí esses desaforos que a arbitragem tem feito com relação ao São Paulo. Voltando para a partida, uma partida legal, como eu falei, uma dinâmica de dois tempos completamente diferentes do time, né? Mas o time foi lá, achou os dois gols, fez os dois gols, criou os dois gols. O primeiro gol, aquela jogada do Pablo pela esquerda, parecia um ponto esquerda, me lembrou Zé Sérgio. O Pablo vem pelo lado esquerdo, cruza e o Pato consegue acertar muito bem a bola, faz o gol. E naquela jogada toda de meio ali, a bola acaba sobrando para o Reinaldo, que bate com a canhota. Dois gols criados, né? E saídos ali do lado esquerdo do ataque do São Paulo Futebol Clube. Legal, muito bom, importante ver o Reinaldo fazer gol, importante ver o Pato fazer gol, né? Se soltar, ficar mais à vontade para poder jogar. O Pablo, que acabou tendo a oportunidade de jogar no lugar do Antony, né? Nós tínhamos mais ou menos... não que a gente quisesse isso, mas a gente tinha entendido que o Diniz ia aproveitar, no último vídeo nós citamos, que o Diniz ia aproveitar justamente essa ausência do Antony para devolver a titularidade para o Pablo, para ver se o Pablo acerta o pé, se o Pablo faz gol, de alguma maneira acertar de vez no time do São Paulo. Aperitivo legal? Aperitivo legal. São Paulo fez a lição de casa, dominou 21 mil pessoas no Morumbi, legal, né? Muita criança, como sempre, isso é muito bom para renovar aí a São Paulinidade dessa garotada aí que não viu o São Paulo ainda ser campeão. Agora é assim, agora é tranquilizar, respirar, né? Preparar a viagem aí, a escala e depois a chegada lá na altitude do Peru para começar realmente bem e com o pé direito esse jogo com o Binacional. Como eu tenho falado, o São Paulo tem 3 partidas muito boas na mão na Libertadores para o São Paulo dar uma deslanchada. O São Paulo vai lá e tem que ganhar do Binacional. Ah, mas tem altitude, não faz mal, mas tem que ganhar do Binacional, né? Um time desconhecido aí por todos, um time que não tem tradição. Não estou falando que vai ser fácil, não. A gente sabe que não vai ser fácil, porque Libertadores nunca é fácil. O São Paulo tem 2 desafios, vai pegar um time extremamente aguerrido, que vai querer bater no São Paulo, lógico, né? E vai pegar altitude pela frente. Só que assim, o São Paulo tem que ter a superioridade, a qualidade, né, pelo elenco internacional que o São Paulo tem, enfim, de chegar lá no Peru e ganhar. Então assim, a gente ganhando lá, pegando 2 jogos aqui, LDU e River Plate, e batendo nos 2 também, o São Paulo vai a 9 pontos e dá um salto gigante para sua classificação já nessas 3 primeiras partidas. Então é muito importante o São Paulo chegar lá e ganhar e o São Paulo voltar fortalecido para ganhar os outros jogos aqui, né? Claro que nós vamos pegar lá primeiro o Binacional, depois a gente volta, pega o Botafogo em Ribeirão Preto, né, no domingo, tá certo? Aí a gente já pega na quarta-feira a LDU aqui no Morumbi, no dia 14, no sábado a gente pega o Santos e na terça-feira, dia 17, a gente pega o River Plate naquela sequência que eu falei, que é uma sequência para fortalecer o Diniz, para fortalecer o São Paulo e para fortalecer o elenco acima de tudo, né? Precisamos tirar aquela... Eu vou desgrudar aquele nome que eu colei lá do elenco fralda cheia, cara, a partir do momento que o time for e realmente sapecar esses times que tem pela frente aí para ganhar. Tem que jogar com muita vontade, tem que jogar com muita intensidade, né? Tem que povoar aquele meio de campo. Eu imagino que o Diniz vai ter a inteligência suficiente
tocar bem essa bola sem correria, porque correria é loucura. Então o São Paulo vai ter que tocar muito bem essa bola no meio de campo, com os laterais, para poder de alguma maneira ter posse de bola e nas oportunidades que surgirem o São Paulo poder ser fatal. É isso que é importante. Não dá para perder gol. Né? Libertadores você não pode perder gol, lugar nenhum você pode perder gol. Então o São Paulo precisa acertar muito mais esse arremate final para transformar essa superioridade, essa posse de bola, esses passes certos, essa coisa toda em gol, que no final das contas é o que acaba valendo, né? Então nós vamos nos preparar agora para sentar lá no sofá na quinta-feira. Oh, que saudade da Libertadores, meu amigo. Libertadores é o São Paulo, não é Libertadores. O São Paulo fica mais fraco não disputando a Libertadores. Portanto, que o São Paulo volte a fazer grandes partidas, grande campanha nessa Libertadores 2020. A gente está muito esperançoso com isso. Eu estou muito esperançoso sim, apesar dos problemas, das dificuldades, enfim, dessa coisa toda que a gente tem vivido. A gente sempre renova a esperança no Clube da Fé, fazer aquela partida, tá certo? Muito bem. O São Paulo que com essa vitória com a Ponte Preta vai para 15 pontos no seu grupo. Ufa, quase praticamente classificado. O Mirassol vem atrás com 10, que joga nessa segunda-feira. E a Inter e o Ituano tem 9 pontos. Muito bem, chegando aí quase já nas finais do Paulistão, começando a Libertadores da América, é a hora, como eu falei, do Diniz vender as garrafas. Quantas garrafas para você vender você tem, Diniz? Responde aí para a torcida tricolor, que a gente está bastante esperançoso e confiante de que nós possamos trazer lá do Peru um resultado muito expressivo e muito importante. E você, como é que está sentindo aí esse momento do São Paulo? Comenta aí, bota no comentário a sua expectativa, né? Qual o seu placar para o jogo da quinta-feira? Nós vamos voltar a falar ainda num vídeo especialmente sobre a Libertadores da América, mas hoje fica a confiança aumentada, fica uma quase certeza de que o São Paulo está trilhando um caminho, né, melhor, mais calmo, fazendo as vitórias que são importantes demais para a gente consolidar essa evolução aí tão falada e tão discutida ultimamente nos grupos, né, entre os São Paulinos. Legal, vitória importante e vamos seguir em frente na expectativa aí do pré-jogo da partida contra o Binacional na quinta-feira lá no Peru. Legal, pessoal? Maravilha, então. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. A gente volta a se falar. Um grande abraço.